Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, 10 horas e 11 minutos, 22 de setembro de 2025, segunda-feira. Eu sou seu querido professor, pesquisador científico, seu orientador, Alas Gabriel Bregiário, vinculado a um mestrado americano em Psicologia Cognitiva e Comportamental. 5 graduações, 11 especializações, cursando mais muitas outras especializações. Possui uma vasta carreira, uma carreira extensa, sólida, muito mais sólida e extensa do que doutores e doutores de USP, Fiscar, Uninter, Cruzeiro do Sul, Instituto Federal, Must University, VM Christi University, de tanta competência acima desse povo que eu apresento. Eu tenho sido alvo de difamações, calúnia, constrangimentos ilegais, etc., denunciações caluniosas, e é por isso que eu estou movendo muitos processos civis e criminais para derrubar essa gente, para colocar um monte atrás das grades, que é o lugar de muitos dessa gente, muita coordenação de curso, e ganhar megas indenizações, porque esse povo não tem vergonha na cara, não tem um pingo de respeito, fica lá nessa hipocrisia institucional, lá fingindo que segue normas, não segue nada, torce normas, torce cenários, torce fatos, torce legislação, paga jurídico para se autofavorecer e favorecer os interesses da universidade, que são alheios à ética, ao respeito, à dignidade da pessoa humana. Mandam me agredir, mandam me ameaçar, mandam me humilhar para calar minha boca, para eu não expor essa criminalidade e não levá-los à responsabilização criminal civil. Já mandaram muitos me ameaçar de morte, já mandaram guardas me agredirem no sentido físico, verbal, psicológico, material. Mandaram gente vir dentro da minha casa jogar água em mim, me ameaçar de morte, caso eu continuar com os processos. E essa gente vai fazendo isso achando que vamos calar, não adianta. Quer matar, me mata, entendeu? Se me matarem, eu morro, mas esse povo vai preso, entendeu? Eu não vou me calar. Enquanto eu tiver energia, que estiver vivo, para reivindicar direitos, para lutar pela dignidade das pessoas humanas, para reivindicar a verdade, a justiça, para promover a diversidade, a verdadeira diversidade e inclusão, que eu sei promover, essa gente só conhece na teoria e não na prática, eu vou batalhar e vou conseguir tudo que eu quero viver, tudo que eu mereço viver. Não adianta essa gente tentar me controlar, que não vão me controlar. Tá? Voltando aqui então, focando, nesse componente curricular formação docente 3, na aula 21 vimos planejamento pedagógico estratégico, na aula 22, didática da interdisciplinaridade, na aula 23, projetos pedagógicos inovadores, na aula 24, mediação pedagógica e resolução de conflitos, na aula 25, educação socioemocional, na aula 26, práticas pedagógicas inclusivas, na aula 27, didática da oralidade e da escrita acadêmica, na aula 28, currículo por competências, na aula 29, aprendizagem colaborativa e em rede, na aula 30, docência reflexiva e formação contínua. Essa é a aula 28, vemos currículo por competências, baseado nesse artigo científico de Pietro Paolo e Silva, currículo e competências. E esses dois da Universidade de Aranguera, do programa de pós-graduação em Estrito Senso e Matemática, e o outro, a Silva, da Unopar, programa de Estrito Senso, Metodologia de Ensino, Linguagem e Suas Tecnologias. Neste artigo são discutidos significados da palavra competência, presentes em muitos discursos de educadores e educadoras e de profissionais de outras áreas. Muitas vezes essa palavra é utilizada de forma redutora, associando ao saber fazer, mas sem enfatizar outras dimensões como conhecimentos, habilidades cognitivas e atitudes. Essa é uma pesquisa teórica, pois na ação de buscar o significado do conceito de competência foi preciso fazer uma análise de muitos artigos cujas temáticas se aproximam do saber e do saber fazer. Apresentam-se as concepções de competência de Pernodz, de Lino de Macedo e da Base Nacional Comum Curricular, com o objetivo de desenvolver uma breve reflexão sobre o currículo por competências para o ensino superior, questionando suas possibilidades frente a um currículo centrado em conteúdos disciplinares. O currículo por competências, que também pressupõe um sistema multidimensional de ensino, implica necessariamente em uma reinvenção do papel do professor-professora, distanciando-se de um modelo convencional professor-professor da sala de aula para tornar-se membro de um grupo multitalentoso. Neste sentido, são apresentadas neste texto algumas competências necessárias para esse docente, como a de saber criar centro de interesse para os alunos, adultos e adultas, explorando situações de aprendizagem em torno das quais organizará os objetos de aprendizagem expressos nas competências profissionais a serem desenvolvidas. Introdução. É fato incontestável que as discussões sobre as aprendizagens dos estudantes, das estudantes de curso da educação superior,
devem ser ampliadas e aprofundadas não apenas decorrente do atual perfil dos egressos do ensino médio, jovens e adultos, mas também de pesquisa e estudo sobre novas estratégias educacionais, novas atitudes frente ao conhecimento, competências, habilidades, inovações nos processos de formação de professor e professora, o ensino híbrido e sobre relações entre estudantes e professores e professoras. Neste artigo são discutidas questões sobre currículos por competência no ensino superior. Assume-se, por um lado, a multiplicidade de significados do conceito de competência, considerando sua divulgação de forma consistente no Brasil no final da década de 1990 e, por outro, a relevância do papel do professor para determinar o sucesso ou não da implementação de inovações, tendo em vista que ele é um dos agentes fundamentais para o currículo praticado se aproximar do currículo prescrito. Aborda-se especificamente currículo por competências, aliando experiências e estudos sobre andragogia às práticas desenvolvidas pela instituição para a formação dos estudantes e das estudantes, compreendendo as possibilidades de inovações serem materializadas na perspectiva de contribuir para a concepção de um currículo em ação, construído a partir da participação coletiva e para a realidade. Compreende-se que no desenvolvimento de um currículo deveriam estar manifestas as necessidades e as escolhas de competências, de conhecimento, de habilidades e de atitudes necessárias para responder ao processo dinâmico das exigências profissionais na atualidade cada vez mais complexas. Um currículo, neste contexto, precisa traduzir essas exigências tão diversificadas e, no caso brasileiro, ainda mais acentuadas. Para desenvolver este estudo, se conta com um levantamento de práticas em outros países, com predominância andragógica de relevância quanto à cultura e principalmente quanto ao próprio desenvolvimento e exigências econômicas, avanços tecnológicos em marcha e formação profissional. A ideia prevalente para a análise desses estudos foi a de repensar o currículo dessa instituição sem cair em praxismo, identificando teorias consistentes para introduzir inovações e definir finalidades e competências a partir da análise de práticas profissionais inseridas na realidade social. Segundo Moore, 2016, os educadores e educadoras têm como desafio o envolvimento dos estudantes adultos e adultas no gerenciamento de seu próprio aprendizado, pois se trata de uma característica definidora da andragogia. Acreditar que a maioria desses estudantes e dessas estudantes deve ter competência e vontade de participar ativamente do seu próprio aprendizado. Desenvolvimento e metodologia. Esta é uma pesquisa de cunho teórico, bibliográfico, teórico, pois na ação de investigar as oscilações de significado de conceitos como competências, habilidades, atitudes, conhecimentos, conteúdos disciplinares ou interdisciplinares, dependem-se de uma coleta de dados com o destaque que esses são opiniões, noções, conceitos ou categorias que precisam ser discernidas, como também identificar no que interpretam segundo uma perspectiva metodológica. Foi necessário analisar as matrizes teóricas que testam as relações e variações de significados dos termos que se propõe a investigar. Para superar conflitos entre diferentes vertentes, se utiliza uma abordagem complementarista, metodologicamente calcada, de que as concepções de competência teórica de Peer Node, da BNCC e das utilizadas na linguagem do mercado podem ser complementares, ainda que haja idiosincrasias. A complementaridade, por um lado, de competências, aspectos estruturais e intencionais, e por outro, ressalta a necessidade da identificação das diferenças entre esses objetos e competências no âmbito das aplicações ou modelos, aspectos extensionistas. Essa pesquisa também tem cunho bibliográfico, pois decorre de pesquisas anteriores em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores. Pesquisadora trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. Sobre currículos por competências. O Conselho Nacional de Educação, por meio de Câmaras de Educação Superior, instituiu diretrizes curriculares para os cursos de graduação a partir de 2001. Estes documentos procuram assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na escolha e especificação das disciplinas a serem ministradas e na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos. Assim, deixam de indicar disciplinas obrigatórias e optativas presentes em legislações anteriores, mas apresentam um conjunto necessário de competências, habilidades, atitudes e o perfil do egresso profissional.
Segundo o item 2 do parecer 583/2001, verifica-se que, apesar desses documentos contemplarem a natureza e as peculiaridades de cada curso de graduação, habilitações e ênfases, algumas das diretrizes são obrigatórias e, portanto, comuns a todos, pois além das competências e o perfil do egresso, indicam também acompanhamento e avaliação. Essa discussão, não tão nova, sobre currículos por competência faz sentido, porquanto essa instituição tem por objetivo a formação do estudante para o mundo do trabalho, requerendo hoje do sujeito não apenas competências específicas, mas, sobretudo, a de aprender para se desenvolver profissionalmente, de modo a atender às demandas cada vez mais complexas da vida cotidiana e profissional. O conceito de competência, proveniente de texto empresarial, foi inicialmente introduzido na escola em nível de formação profissional, mediante a conjuntura de pressões do mercado de trabalho. Esse discurso se relaciona com a valorização de uma aprendizagem contextualizada em ação, em resposta às rápidas transformações dos saberes e das práticas profissionais. No entanto, qual é o significado de competência? Esse conceito tem tanto eco em educadores de raiz complementarista, como também nos construtivistas, e se reveste de múltiplos significados, cuja abrangência abarca uma pluralidade de definições, veiculando noções sujeitas à diversidade de acepções e até mesmo ambivalentes. Portanto, competência é um termo polissêmico. Alguns interpretam competência como condição prévia do sujeito, que poderia ser também herdada e não apenas desenvolvida, a pessoa teria dom. Outros tendem a considerar competência como condição dada por objetos e não pelo sujeito. Na escola, essa forma está presente, por exemplo, quando um professor ou professora é julgada pelas tecnologias que utiliza, pela qualidade de provas que aplica e rigor de correção, pelo status do livro que adota, pela universidade que estudou. Outro significado de competência é considerá-la interdependente. Não basta o sujeito ser um conhecedor de um assunto, não basta possuir materiais potentes e adequados, pois o importante é como esses fatores interagem. Esse modo de ver e conceber esse conceito é denominado de competência relacional, expressa por esse jogo de interações. Quando se adiciona o termo habilidades às competências, o conflito entre significados se amplia. Muitos fazem distinção entre esses dois termos, outros os consideram como sinônimos, e usar juntos seria redundância. Há ainda aqueles que utilizam essas palavras sempre juntas, como se complementassem, ou talvez por ser difícil diferenciá-las exatamente uma da outra. Por outro lado, no mundo corporativo parece haver certo consenso sobre o significado de competência, compreendendo necessariamente três elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Os conhecimentos do sujeito seriam os conhecimentos adquiridos, construídos em sua formação acadêmica, em vivências cotidianas e em práticas profissionais. As habilidades seriam as capacidades de colocá-las em prática, do saber fazer. As atitudes seriam a capacidade de tomar iniciativas para transformar ou melhorar o ambiente organizacional. Segundo Pirnow, 1999, a definição de competência tem 4 aspectos. As competências são elas mesmas saberes, saber fazer ou atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram esses recursos. A mobilização só é pertinente em ação em cada situação particular, mesmo que se possa tratá-la por analogia com outras já identificadas. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, documento de caráter normativo que prescreve o conjunto de aprendizagens essenciais de todos os alunos e alunas da educação básica, define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Essa definição do BNCC considera a competência como unidade que abarca conhecimentos, habilidades e atitudes, congregando a ideia de competência como a constituinte de uma unidade de ensino em que os elementos isolados perdem esse sentido. Liboterf, 2005, ao discernir competência desenvolvida por um indivíduo particular de competência requerida, considera a competência como processo e como produto. Segundo esse autor, a competência real individual está baseada em esquemas operativos descritos por autores ligados à psicologia cognitiva, por exemplo, Ausubel 2000. Esses esquemas seriam permanentemente atualizados, integrando inovações, adaptando contextos. A competência prescrita, por sua vez, é da ordem dos produtos do observável. Longe da pretensão de discutir nesse texto os diferentes
As diferentes concepções de competência, apresenta-se uma síntese, ainda que provisória, desse conceito mais adequado ao ensino profissional. Competência operacional, knowing how, cujo destaque está no saber fazer e no desempenho. Competência acadêmica, knowing that, relacionada à construção de conhecimento e ao desenvolvimento de estruturas cognitivas e de saberes metacognitivos. Competência metodológica transversal, acionada ao aprender e ao aprender a aprender e ao saber relacionar. Um currículo baseado em competências deve envolver essas dimensões citadas, pois determina o que as estudantes deverão saber fazer e as atitudes a serem desenvolvidas ao final de um ciclo, e não apenas, embora importante, o conhecimento de fatos, de conceitos e de procedimentos sobre um dado tema. Segundo Macedo, 2005, página 2, até pouco tempo a grande questão escolar era a aprendizagem exclusiva ou preferencial de conceitos. Hoje, essa forma de competência continua sendo valorizada, principalmente no meio universitário. Mas com todas as transformações tecnológicas, sociais e culturais, uma questão prática, relacional, começa a impor-se com grande evidência. Temos muitos problemas a resolver, muitas decisões a tomar, muitos procedimentos a aprender. Isso não significa, obviamente, que dominar conceitos deixou de ser importante. Esse tipo de aula, insisto, continua tendo um lugar, mas cada vez mais torna-se necessário também o domínio de um conteúdo chamado de procedimental, ou seja, da ordem do saber como fazer. Um dos pressupostos de um currículo por competências é a redefinição no papel dos objetos de conhecimento, os conteúdos. Nessa concepção de currículo, são as competências que os definem, não o contrário. Um exemplo, a disciplina álgebra linear, presente em curso de engenharia, planejada, em geral, para ensinar conceitos e procedimentos que a estruturam, e somente depois as aplicações são apresentadas aos estudantes e às estudantes, isso quando ocorre. Ainda que algumas professoras procurem indicar competências para essa disciplina, muitos as definem a partir de uma lista prévia de conteúdos, linearmente concebida e historicamente construída. Se essa lógica for invertida, alguns conteúdos da lista podem ser enfatizados, outros minimizados e até dispensados, mas certamente os objetos ensinados ganhariam significado para o estudante, pois as aplicações não estariam apenas presentes, mas seriam o centro do estudo. Há alguns currículos que indicam competências, mas são tão genéricas, tão amplas, que pouco definem. Um exemplo que pode ser citado é o da matemática financeira, presente nos cursos de administração. A competência conhecer juros simples e juros compostos é frequente. Embora possa ser vislumbrado, o significado dessa competência deve-se reconhecer que essa é muito vaga. Diferenciar juros simples de juros compostos, incluindo a resolução de problemas com essas duas modalidades de juros. Essa indicação pode estar implícita, dependendo do leitor, mas em quais situações, problemas escolares ou em situações reais do mercado financeiro? Essa competência inclui, por exemplo, o estudo de empréstimos para comprar bens a médio e longo prazo. A concepção de currículo por competências em um curso profissional deveria ter como um princípio a análise de situações concretas, tão próximas o quanto possível da realidade profissional, e a definição das habilidades necessárias para resolvê-las, indicando objetos de conhecimento requeridos, em vez de ter como ponto de partida um corpo tradicional de conteúdos disciplinares. O eixo horizontal das figuras a seguir está relacionado aos objetos de conhecimento e conteúdos, e o sentido da seta indica a progressão de complexidade em relação ao tempo, representado pelo eixo inclinado. O vertical se refere às competências, às habilidades e às aplicações. O sentido da seta também mostra progressão. Cabe destacar que os três termos deste eixo, competências, habilidades e aplicações, significam complementaridade e significado. Assume-se a pressuposição de que a implementação de um currículo, cujo foco é o desenvolvimento de competências, é mais complicado que a de um currículo centrado apenas no ensino de conceitos. Essa posição se fundamenta na longa tradição brasileira de valorizar os conteúdos disciplinares, sem atentar muitas vezes às necessidades de modificá-los ao longo do tempo. A figura 1 explicita essa posição. Figura 1, duas modalidades de currículo, avaliado pelas atitudes frente à resolução de situações e a qualidade de aplicação.
Implementação pode ser complexa, implementação pode não ser complexa, avaliado em geral pelo número de questões concretas de mensuração, né? Então tem assim os dois eixos, né? O eixo acima da seta e abaixo da seta, que é o eixo do objeto, conhecimento, conteúdos, e o eixo da competência, habilidade e aplicações. As avaliações do processo de ensino e aprendizagem nessas duas modalidades de currículo seriam distintas. Os estudantes de curso, as estudantes de curso, cujo currículo se baseia no ensino de conteúdos disciplinares, são avaliadas geralmente por meio de provas e de exames, contabilizando acertos. Uma formação cujo pressuposto é o desenvolvimento de competências prevê que no currículo em ação sejam propostas aos estudantes situações, né, que exijam aplicações de esquemas operatórios, compreendendo significados e como funcionam. Este fato implica em não promover a dicotomia entre o saber e saber fazer, e sim promover aprendizagens para atingir uma integração entre ambos. Em um currículo por competências, as avaliações deveriam ser mais qualitativas, pois, além de avaliar os conhecimentos de conceitos e as habilidades em aplicá-los, o saber fazer, seria importante analisar as atitudes do estudante ao realizar uma tarefa, o desenvolvimento da capacidade da investigação e da perseverança na busca de resultados. A valorização do trabalho coletivo, a predisposição para se informar de inovações profissionais, analisá-las, a valorização do uso de aplicativos e softwares como ferramentas que auxiliam na realização das tarefas profissionais sem anular o esforço da atividade compreensiva, entre outros. O mundo do trabalho analisa o que os egressos das universidades conseguem fazer com os conhecimentos que têm. Esse fato indica claramente que as universidades precisam cada vez mais atentar ao mercado. A figura 2 pode representar uma síntese do que se disse até aqui. Figura 2, comparação entre as duas modalidades. Mediante a breve apresentação de questões sobre um currículo por competências na educação superior, é necessário indicar a questão da flexibilidade desses currículos, de modo a atender às especificidades não apenas de um público jovem, mas também de adultos com diferentes experiências, desde aquelas que já trabalham na área do curso até para os que estão migrando na área. Portanto, é preciso pensar em aprendizado personalizado. O ressurgimento do estudo independente e individualizado deve ser conduzido e facilitado pelas mais avançadas técnicas e tecnologias pedagógicas de ponta, como aplicativos, simuladores, gamificação e recursos educacionais abertos. Para Moore, 2016, esse estudo depende muito da capacidade da instituição em promover a interação estudante em seu sistema multimídia multitalentoso. Conhecimentos, competência e formação de professores e professoras. Neste artigo se parte do pressuposto de que o significado de conhecimento e competência não são exatamente equivalentes. O desenvolvimento de competências não se pode confundir com a construção de conhecimentos. No entanto, uma competência não é desenvolvida sem haver aprendizagem de conhecimentos e sem colocá-los em ação. Valorizar as competências nunca poderá significar esquecer, nem mesmo subalternizar outras justificações dos saberes. Tal valorização exige poder-se-á afirmar que determina a explicitação das razões, a seleção dos saberes sujeitos à aprendizagem. Reforçar as competências não é uma ruptura com os conhecimentos, será antes uma evolução na relação com o conhecimento no sentido de justificar e encontrar a verdadeira dimensão formativa do saber que dele decorre. Para Perrinoud, a questão do desenvolvimento de competência nas instituições escolares não deveria ser considerada mais um modismo, mas sim um retorno às origens, à finalidade dessas instituições. Reitera-se a existência de um consenso quanto à organização de um currículo referenciado em competências, quando se concebe a formação profissional, pois é difícil defender a ideia de um processo formativo baseado apenas em conhecimentos teóricos. Todavia, é importante ressaltar que um bom profissional não é apenas aquele que age com pertinência em situações específicas, mas também compreende o porquê e como age. A docência é considerada uma profissão e o profissional que a desempenha é denominado por professor. Suas competências profissionais se constroem não apenas em formação inicial continuada, mas também por meio de sua prática diária
de uma situação de trabalho a outra. Pernod, de 1999, destaca 10 grandes famílias de competência que deveriam nortear as formações docentes. Entre essas estariam as concernentes às aprendizagens, como a de organizar e dirigir situações de aprendizagem, e também as atinentes à administração de sua própria formação contínua, explicitando as próprias práticas ou identificando seu próprio repertório de competência e de programa pessoal de estudo. Assim, esse autor destaca as competências emergentes que advêm de práticas inovadoras, aquelas que contribuem para a luta contra o fracasso dos estudantes, das estudantes, aquelas que recorrem à pesquisa e enfatizam a prática reflexiva do professor, da professora. Desse modo, a formação de um docente e de uma docente, como a de qualquer outro profissional, inclui necessariamente a sua preparação inicial, e aqui dá continuidade a essa primeira formação, atualizando-a e reorientando-a para o que habitualmente é nomeada de formação ao longo da vida. Portanto, pode ser determinante que o desenvolvimento de competências na formação de professor e professora seja condição imprescindível à abordagem curricular por competência. Conclusão: as instituições de ensino devem estar atentas aos níveis educacionais requeridos das pessoas, cada vez mais exigentes pelo mundo do trabalho. Hoje, a sociedade exige dos profissionais competências mais amplas ou mais sofisticadas para enfrentar os desafios profissionais, demandando uma aprendizagem permanente ao longo de toda a vida em decorrência do processo contínuo de produção do conhecimento. Em relação às competências, muitas questões têm sido discutidas, sobretudo quanto à sua relação com as finalidades e objetivos do currículo, com o conhecimento e com o mercado de trabalho. Parece fundamental que haja uma reflexão acerca deste conceito, não apenas quanto às significações que lhes são atribuídas, mas igualmente sobre as consequências que podem trazer para as práticas dos professores e professoras. O currículo por competências, que também pressupõe um sistema multidimensional de ensino, implica necessariamente em uma reinvenção do papel do professor e professora, distanciando-se de um modelo convencional, professor da sala de aula, para se tornar membro de um grupo multitalentoso. Defende-se que entre as competências desse professor ou professora se deve incluir a de saber criar centros de interesse para os alunos e alunas, adultos e adultas, explorando situações de aprendizagem em torno das quais organizará os objetos de aprendizagem expressos nas competências profissionais a serem desenvolvidas. Assim, o docente e a docente deverá estimular o estudante, a estudante a fazer investigações, de fazer perguntas, bem como de orientar e depurar interesses relevantes, assumindo com tolerância a responsabilidade inerente à função que exerce. Em síntese, os professores e professores do ensino superior devem ser capazes de mobilizar estratégias diversificadas e promover inovações, tendo em vista o desenvolvimento das competências pessoais e profissionais dos estudantes adultos e adultas, caracterizados pela capacidade de expressão e enfrentamento de situações de problema em contextos profissionais tão reais o quanto possível. Então, assim, esses são os principais aspectos do currículo de competência. É interessante que dentro das teorias administrativas, eu sou tecnólogo em processos gerenciais, bacharel em ciências contábeis, especializado em finanças, tenho 2 MBAs em finanças e controladoria, tenho MBA em gestão tributária, enfim, pós em gestão financeira. Dentro da área das ciências administrativas existe a tríade da competência, E nessa tríade da competência menciona-se 3 campos principais de competências necessárias a todos os membros, os colaboradores e colaboradoras de uma organização. São os 3 campos: competências teóricas conceituais, competências técnicas procedimentais, competências atitudinais comportamentais. Então são esses 3 campos, que estão lá na tríade das competências, embora não tenha sido mencionado aqui que esse artigo é da área de educação. Então, assim, não é um artigo da área de administração, mas a tríade da competência, ela emprestou esses 3 campos de competência para todas as áreas de conhecimento. Por isso que muitos artigos da área de educação, educação especial, teologia, ensino, de uma forma geral, acabam citando esses 3 campos de competência. Assim como, por exemplo, a teoria de Maslow, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow,
que veio, né, entre o elo de administração e psicologia, ela permeia a pesquisa científica em várias áreas. Toda vez que alguém vai falar de necessidades humanas, né, é muito comum utilizar a tríade das necessidades, a pirâmide das necessidades de Maslow. Então a pirâmide das necessidades de Maslow, ela permeia quaisquer temáticas que abordam necessidades humanas, assim como esses três campos de competências, embora venha da administração, de estudos organizacionais, mas ele permeia todas as pesquisas científicas que abordam a questão de competência. É muito comum. Então não quer dizer que, né, algo produzido dentro de uma determinada área seja da área. Não, a área não é dona daquele conhecimento. Não, quaisquer pesquisas que quiserem utilizar aquele conhecimento pode utilizar. Assim como também, por exemplo, o paradigma neoperspectivista gifteriano. Eu que desenvolvi. O neo, né? O perspectivismo já existe, né? De Kant, de Nietzsche, né? De muitos pesquisadores, né? De Giordano Bruno, né? Então, muitos pesquisadores, filósofos da ciência, etc., foram desenvolvendo perspectivismo, com base lá na mônada, né? Na perspectiva, etc. São pontos de vista. Mas aí eu acabei refinando esse perspectivismo, né, introduzindo o neo-perspectivismo, que é o pragmatismo, a avaliação pelos pares, que não é um elemento comum do perspectivismo, como uma abordagem paradigmática mais refinada, holística, em relação às quatro principais bases paradigmáticas dos estudos organizacionais. Então foi dentro dos estudos organizacionais, num componente, né, de engenharia de produção, né, do mestrado de engenharia de produção, lá no UFSCar, em 2016, que eu desenvolvi, publiquei esse artigo, né? Enfim, esse já foi muito citado em várias áreas de conhecimento, mas não quer dizer que por ter sido produzido em engenharia de produção, que é da área de engenharia de produção, não, é de qualquer área. Não é porque foi produzido dentro de temática de estudos organizacionais que vai ser só nessa temática de organização, ou mesmo que se interprete que sim, só em estudo organizacional, então, mas uma escola não é organização, então pronto, qualquer pesquisa sobre escola faz parte de estudos organizacionais escolares e, portanto, pode utilizar esse paradigma. Uma empresa não é uma organização? Então, quaisquer pesquisas empresariais, né, por ser uma organização, então pode utilizar nas suas pesquisas esse paradigma. Uma família não é uma organização? Então, quaisquer pesquisa, né, envolvendo direito, saúde, educação, etc., relacionada à família, assistência social relacionada à família, que é uma organização, pode utilizar nas suas pesquisas um paradigma que é para estudos organizacionais, incluindo família, escola, governo, né, enfim, comunidade, etc. Então, quer dizer, é isso que eu estou dizendo, não existe área detentora de um conhecimento. Aquele conhecimento pode ser utilizado inter e transdisciplinarmente em quaisquer áreas e temáticas de qualquer área de conhecimento. Isso é comum. Então, assim, mas eu estou falando disso por conta de competências, né? Esses três campos da competência são fundamentais para se entender as habilidades desenvolvidas por um ser humano, tanto as hard skills, que são as habilidades mais difíceis de serem desenvolvidas, como as soft skills, são as habilidades medianas. Então, hoje em dia, os mercados de trabalho, no século XXI, indústria 4.0, educação 4.0, né, economia 4.0, política 4.0, saúde 4.0, medicina 4.0, etc., né, as habilidades elas são requeridas num nível maior, cada vez mais competitivo, né, como os profissionais em geral estão mais qualificados, né, e muita mão de obra já está sendo substituída por máquinas, inteligência artificial, big data, 4G, 5G, né, agora GPT 5.0, já daqui a pouco vem o 6.0 e aí por aí vai. Então é normal que muitos postos de trabalho vão sendo fechados, né, em substituição à tecnologia, ou vários outros vão sendo abertos e criados, né, em função das mesmas tecnologias que fecham os primeiros. Então é normal que as habilidades elas sejam renovadas, né, os requisitos para esses postos de trabalho sejam renovados, é natural que novos CBOs sejam criados, novas atribuições, cargos, relações profissionais, organizações sejam criadas, novas exigências laborais, acadêmicas, científicas venham à tona, sejam exigidas, né, de candidatos a determinados postos de trabalho. É natural que isso aconteça. Então, para se avaliar, né, o entendimento teórico, metodológico e prático de um indivíduo, né, de uma forma holística, um candidato que seja numa agência de trabalho, seja no setor de recursos humanos de uma organização, dentro de um processo seletivo, né, laboral, é necessário compreender esses três campos. Por exemplo, numa agência de trabalho, de repente a vaga está falando
tem que ter tanto tempo de carteira de trabalho, mas quem está na agência, muitas vezes, é que eu já percebi muitas agências de trabalho, não possui entendimento, maturidade suficiente, que uma coisa é o que está sendo exigido, outra coisa é o que a empresa pode estar precisando, e outra coisa. Tem muitas entrelinhas que profissionais de dentro de agências de trabalho não compreendem sobre esse processo, né, que vem lá da empresa, que passa para a agência de trabalho, que faz um recrutamento e seleção para quem está numa vaga. Eles têm que aprender isso. Uma empresa lá dentro do RH, quando a empresa define, eu quero alguém na área contábil. Qual que é o cargo contábil? É o de auxiliar contábil, é o de assistente contábil, é o de analista contábil, é o de gerente contábil, é o de diretor contábil? Para auxiliar precisa, por exemplo, ter 6 meses de experiência na função e estar cursando, né, alguma coisa relacionada à contabilidade, administração, ciência contábil, economia. Beleza. Mas o que muitos departamentos de RH não compreendem é o porquê, os porquês esse departamento está definindo esses quesitos para o candidato apresentar para satisfazer a vaga. Porque muitos departamentos de RH, e a maioria deles, não são superdotados, não são cientistas. São pessoas que estão começando a vida ainda, às vezes estão 10 aninhos lá na empresa ainda. Eu estou acostumado a fazer recrutamento e seleção desde os meus 20 anos, eu tenho 35, faz 15 anos que eu entendo de recrutamento e seleção na teoria, metodologia e prática. O que um departamentozinho de RH sabe que eu não sei? Nada, é tudo bebê. Então, quer dizer, ele fala lá que alguém para trabalhar de auxiliar de contábil precisa ter 6 meses comprovado na carteira, mas por quê? O que ele acha que uma pessoa que apresenta para ele uma CTPS e lá está registrado 6 meses de auxiliar administrativo, o que esse departamento acha que a pessoa consegue provar em termos de entendimento suficiente para estar trabalhando naquela área? O que ele acha que isso prova? Na verdade é isso mesmo, ele acha que aquilo prova alguma coisa, sendo que isso não prova nada. Não é isso que prova. Tem que botar para fazer. Põe o sujeito lá, vê fazendo, que aí sim, é só assim que o RH vai saber se o sujeito sabe ou não sabe fazer. Não tem outro jeito. Tá? Hoje eu falo, a maturidade no processo seletivo não está mais em ficar pegando papel falando que é isso, o fulano falou que é aquilo, liga para cá, alguém fala não sei o que, liga para lá não sei o que, não sei quantas pessoas ligam para o RH. Não é assim que se conhece o candidato ou a candidata. Chama o candidato, a candidata, põe lá dentro do escritório, pega atividades comuns que você está fazendo lá, naquela função que você quer contratar, coloca como teste, põe para fazer. Se você quer saber como é que a pessoa se relaciona com outros, coloca situações normais, cotidianas, relacionais, um grupo de pessoas, coloca aquela pessoa lá no grupo e deixa a pessoa solta, livre para conversar, para dialogar, para gerir. Se você quer saber se a pessoa sabe liderar, não tem que perguntar para a pessoa, você sabe liderar? Você já liderou? Quanto tempo liderou? É criança, é bebê, quem está nas fraldas que vai fazer uma seleção deste rito. Você já trabalhou onde? Quando você trabalhou? É idiota que faz entrevista dessa forma. Você trabalhou, então quer dizer que você liderou 10 anos? Nossa, se você liderou 10 anos na outra empresa, então quer dizer que você sabe liderar. É bebê nas fraldas que sabe disso, que faz isso, meu Deus. Não é assim que você sabe se alguém sabe liderar. Coloca a pessoa para liderar uma equipe na sua frente. Seleciona uma equipe, um problema para ser resolvido em equipe. Se você quer saber como é que essa pessoa coordena a equipe, delega atividade, como é que ela consegue chegar à resolução, né, desse problema junto com a equipe, no espírito de equipe, coloca a pessoa para botar a mão na massa. Este é o procedimento de adulto.
de cientista, de pessoa que tem maturidade para selecionar e avaliar de forma holística. Não tem que perguntar se a pessoa sabe. Ninguém é burro. Qual que é o candidato que vai falar que não sabe? Se o candidato está querendo a vaga, filho, tanto aquele que sabe vai falar que sabe, quanto o que não sabe também vai falar que sabe. Tanto aquele que sabe vai querer enfiar um monte de documento e testemunho para falar que sabe, aquele que também não sabe vai querer enfiar um monte de documento e testemunho para falar que sabe. Como é que você que está no RH, que está lá de repente numa escola, você quer numa escola, você está na coordenação, você quer contratar um professora. Não é perguntando se a pessoa já deu aula que você vai conseguir saber, filho. Pelo amor de Deus, deixa de ser criança, filho. Não adianta perguntar, você sabe dar aula? Quanto tempo você dá aula? Isso é inútil, filho. Se a pessoa está 500 anos na sala de aula, se a pessoa nunca pisou na sala de aula, isso é inútil, filho. Isso não quer dizer nada, filho. Tem pessoa que está 10, 50 anos na sala de aula, até hoje não sabe dar aula, filho. Você está achando que sabe. O tempo não quer dizer nada. Tem outras pessoas que às vezes não pisaram a sala de aula, já fizeram talvez docência como autônomo, ou talvez, né? Ou até já pisaram em sala de aula por um tempo, sei lá, em algum estágio, alguma coisa, que sabe fazer melhor que quem está lá na sala de aula há 10, 20 anos, filho. Não é assim que você seleciona alguém. Isso é criancice. É coisa de gente analfabeta, de quem não viveu nada na vida ainda. Não é assim que você avalia uma pessoa, filho. Você quer saber se sabe da aula? Qual aula em que você quer, filho? A aula em matemática? Pega lá uma aula, fala para a pessoa, elabora um plano de aula para, sei lá, o 6º ano B. Elabora um plano de aula para o 3º colegial e assim, o perfil da turma, ó, lá tem autista, lá tem pessoa com transtorno global de desenvolvimento, lá tem pessoa com TDAH, ó, dá o perfil da turma para esse candidato e a série, fala para ele, elabora um plano de aula e vem aqui ministrar essa aula, porque isso vai ser um teste para eu saber, para eu ver com meus olhos se você sabe ou não sabe lecionar para este público dentro da minha escola. É assim que se avalia, filha. Aprende a avaliar ser humano, filha. Se você não fizer isso, você não vai saber se a pessoa sabe ou não sabe, se ela dá conta ou não dá do recado, filha. É assim que se sabe, é assim que se faz uma avaliação madura de adulto para adulto, filho. É criança que fica perdendo tempo. Envia currículo. Envia o e-mail. Vem aqui, fala com fulano. Vem aqui, preenche uma ficha. Aí fica lá igual idiota. Você come no final de semana. Já fui numa entrevista, por exemplo, numa agência de trabalho. O cara estava perguntando qual que era a comida, meu prato favorito, o que eu fazia fim de semana. Eu tive que barrar essa entrevista. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, filho. Se o cargo é lá de logística, o que você está perdendo? Meu tempo, eu tenho um monte de coisa para fazer em casa. Você quer saber qual que é o prato favorito? Que se dane se eu como arroz, feijão, macarrão, a cebola. Isso é problema meu. Vai cuidar da sua vida, filho. Se você veio aqui para fazer entrevista, se é que você quer perguntar alguma coisa hoje, que pergunte coisa relacionada à função. Põe aqui como um teste. Eu falei para ele, se é logística, por que você não trouxe os produtos aqui de uma vez e põe a pessoa para catalogar, filho? Presta atenção, faz direito à seleção. Você está gastando tempo de todo mundo aqui, não tem ninguém vagabundo, todo mundo aqui quer trabalhar, às vezes tem alguém que já tem trabalho que é um outro trabalho. Ninguém aqui é vagabundo perder tempo, só você que está aqui perdendo tempo aqui, tirando o tempo útil da gente, a gente podia estar em casa fazendo alguma coisa mais relevante, ou estar numa empresa decente, está aqui perdendo tempo com os AU perguntando se no final de semana qual é a comida que eu vou, se eu vou para um parque, se eu não vou, se eu gosto de... Pelo amor de Deus, eu tenho mais coisa mais relevante para fazer. Então você, quando for fazer uma seleção, seja na sua escola, universidade, empresa, pelo amor de Deus, deixa de ser criança. Você tem quantos anos, filha? Você tem 15 aninhos de idade? Pelo amor de Deus. Põe o candidato a candidata, põe para fazer, filho. Põe lá dentro. Pega o cargozinho. Se você está com dúvida, de repente a pessoa está lá no cargo, você vai fazer uma entrevista com a pessoa. A pessoa está lá, o cargo de auxiliar, a pessoa falou, olha, eu sei gerenciar.
Não subestime, filho. Não vai bater boca com o sujeito. Ah, porque você não é gerente ainda, você só é analista de RH, você está com inveja que o fulano foi chamado para auxiliar, mas tem um currículo 10 vezes maior que o seu e falou que sabe gerenciar. Aí você quer humilhar o sujeito, jogar fora, fazer hora cara o sujeito, porque você está com raiva, porque ele tem competência para ser colocado em um posto maior que o seu. Abaixa a bola, para de sentir inveja do cara. Se o cara falou que sabe, põe ele lá, dá a oportunidade. Tem vaga para gerência? Tem. Então vai lá, põe o sujeito lá e deixa ele gerenciar na sua frente para você ver. Mostrou que sabe gerenciar? Abaixa a bola, filho. Não tem nenhum problema você que ainda não tem qualificação para gerenciar, você só é um analista da vida, botar aquele que foi chamado em tese para auxiliar, que você vê que ele sabe fazer melhor que você, botar num cargo mais alto que o seu lá. Isso mostra humildade. Isso mostra que você sabe reconhecer que tem candidato que está em tese, aparentemente entrando, mas com uma bagagem, uma carreira muito mais vasta que a sua e tem competência para estar num cargo mais alto que você ali dentro, entrar no cargo correto para o sujeito. Tá? Então aprende a ser humilde. Mas quantos recrutadores, por exemplo, colocariam uma pessoa, né, que foi chamada para um cargo da base, mas que ela percebe que essa pessoa tem cargo lá para gerência, diretoria? Quantas pessoas de RH colocam no cargo mais alto que o próprio selecionador, recrutadora tem? Não existe pessoa que faz isso por quê? Por vaidade, por arrogância. Tá? Todo recrutador de uma empresa, quando percebe que o candidato tem mais experiência do que ele para ser colocado no cargo maior que ele, humilha o candidato, faz hora, e pode ter certeza, este candidato mais qualificado, esse é o primeiro, talvez o único a ser eliminado. Todos os demais que estão começando a vida, você pode ter certeza, eles vão estar lá nos cargos deles lá, auxiliares, assistentes, que é o cargo correto para eles. Mas esse que tem, por exemplo, competência para gerenciar, esse aqui não vai pegar nem cargo de auxiliar e nem de assistente. Por quê? Porque quem está avaliando está com inveja, está com ódio desse sujeito, que sabe que esse sujeito é mais experiente do que até mesmo quem está recrutando, e jamais que vai admitir isso, jamais que vai deixar o sujeito estar no cargo correto para ele. Então é o que acontece. Tá? Porque sabe, é só botar lá. Inclusive nem passa isso para a diretoria. Quando a pessoa que está recrutando percebe que o candidato é mais experiente do que ele é, o que eles fazem? Essa informação não vai passar para frente. Essa informação ela já pega, já exclui o currículo, fica arquivado, ou exclui, queima, joga fora. Ninguém da empresa, ninguém mais alto lá, a diretoria não vai saber que lá passou um gênio querendo trabalhar ali. Ninguém vai saber, tudo fica escondido, joga tudo embaixo do pano. Agora a gerência vai saber, por exemplo, que teve alguém que estava começando a vida, que pleiteou o cargo de auxiliar e conseguiu o cargozinho de auxiliar. Isso a gerência vai saber. Mas que teve um gênio ali, que de repente tinha capacidade para gerenciar, dirigir, que estava querendo trabalhar ali, a gerência nunca vai saber. Por quê? Quem está no cargozinho de analista de RH que foi recrutado, ficou com inveja e eliminou. Eliminou, de repente mentiu que a vaga foi ocupada só para o candidato não pegar aquele cargo que deveria ser para ele. Tá vendo? Então é isso que eu estou falando. A maturidade, ao se avaliar a competência, avalia-se o entendimento. Entendimento. Maturidade é igual a entendimento e moral. Tá? Se esse candidato tem moral para falar e fazer o que faz. Se ele tem um entendimento teórico, tá? Que é o teórico conceitual. Se ele tem um procedimento prático, que é o técnico procedimental. Se ele tem o entendimento atitudinal comportamental suficiente, satisfatório para determinado cargo, mas o cargo e remuneração tem que ser compatível com o perfil que você está avaliando. Você acha, por exemplo, pega o meu currículo, minha filha, você acha que o meu currículo, né, é do perfil de quem é auxiliar, filha? Auxiliar é o que eu fui lá quando eu tinha meus 15 anos. Quando eu tinha 15 aninhos, eu era auxiliar financeiro dentro de uma sorveteria, filhinha. Tá? Eu trabalhei 6 meses numa sorveteria, foi sem carteira assinada, mas eu trabalhei lá. Eu já trabalhei 1 ano numa contabilidade, 6 meses numa outra, 3 meses no escritório de advocacia. Trabalhei em supermercado, já trabalhei em fábrica de doce 1 ano e meio, trabalhei em sorveteria 2 anos e meio. Entendeu? Já trabalhei no IBGE, né, durante quase 1 ano, né, como agência no estado municipal, liderando uma equipe de 67 pessoas, 7 supervisores, 55 licenciadores. Já fiz treinamento em faculdade, trabalho como professor autônomo, tutor educacional autônomo, como mentor acadêmico científico autônomo, já atendi 27 alunos da USP, né, de outras universidades, né, em TCCs de pós-graduação lato sensu. Entende? Eu tenho assessoria científica que ajuda mestrandos, doutorandos, já ajudei muita gente, até de forma voluntária, a produzir muitos artigos, publicar, inflar o curricular de tanto artigo. Então, quer dizer, eu tenho muita experiência como autônomo. É entendimento, filha. Entendimento, filha.
Você não vai saber o entendimento de uma pessoa olhando para um papel, filho. A pessoa pode mostrar para você o título de doutor, doutora, filho. Isso não quer dizer nada, filho. Põe para fazer, filho. Viu, filhinho, filhinho? Você que vai recrutar, você que vai selecionar, seja para uma docência, supervisão escolar, seja para cargo de coordenação, seja para cargo de pesquisa, seja dentro de uma empresa, seja ela qual for, aprende isso. Não se avalie uma pessoa perguntando, preenchendo ficha, pegando a porcariazinha do currículo, olhando para papel e ouvindo alguém falar. Isso não quer dizer nada, filho. Põe a pessoa para fazer, filho. É assim que se avalia uma pessoa. Ah, eu quero que desenvolva um software. Você sabe desenvolver um software? Filho, tanto a pessoa que já sabe desenvolver, quanto aquela que não sabe nem o que é software, que ela vai falar, sim, claro, eu sou um gênio, eu já desenvolvi um software que hackeou o banco lá da Alemanha, eu roubei $1 trilhão, está lá na minha conta. É lógico que ela vai falar que roubou, né? Mas é só para falar. É lógico, filho, qual que é o candidato desesperado para conseguir trabalho, que vai falar para você que não sabe, filho? Acorda, filho, você está em qual mundo? Você está no planeta de Júpiter, filho? Lá em Júpiter não tem ser humano, lá você vai encontrar pessoas assim, né? Pessoas que, né, quando a pessoa não sabe, vai falar, não sei, eu estou desqualificado, deixa eu ir embora. Não, você não vai encontrar pessoas assim, filho. Tanto quem sabe quanto quem não sabe vai falar a mesma coisa para você. Eu sei, eu já fiz, já trabalhei, fulano é testemunho, papel fala isso. Todo mundo vai falar a mesma coisa, filho. Como é que você vai saber quem sabe quem não sabe? É o que eu estou falando. Testemunha é a prostituta de todas as provas. Tá? Uma pessoa mal intencionada pega 10 amigos lá e fala para cada um mentir. Um lá vai mentir que ele trabalhou na SA, não sei quanto, sem carteira assinada. O outro vai mentir que ele já liderou. O outro vai inventar não sei o que. O outro vai inventar não sei o que lá. De repente ele pega lá um documento, fala para o amigo que é contador bater lá, assinar lá que ele trabalhou 2, 3 anos lá e vai levar para você. Acorda, filho. Isso não quer dizer nada. Põe a pessoa para fazer. Isso prova tudo, filho. Tem 10 candidatos para docência, só tem uma vaga? Põe os 10 candidatos para dar aula, não ao mesmo tempo, senão você não vai botar 10 professores na mesma sala para dar aula, senão vai virar confusão. Põe cada dia, um dia da semana, seleciona os dias e horários. Se é 50 minutos a aula, seleciona 10 horários diferentes, 10 intervalos de 50 minutos. Em cada um deles você põe um candidato, para lá, cada um elabora seu plano de ensino, vai lá, usa os recursos didáticos que a pessoa quiser usar, é livre para usar os recursos didáticos pedagógicos, vai lá, apresenta, faz a aula, apresenta a aula ao vivo, na sua frente. Aí você vai saber quem sabe, quem não sabe, você vai avaliar pelo mérito, pela qualidade, pela relevância. Dá para você perceber quem é mais experiente, quem sabe se relacionar melhor. Inclusive, se você quer saber quais aqueles que estão mais preparados para resolver determinados conflitos comuns em sala de aula, é simples, coloca esses conflitos comuns na frente, lá na aula do sujeito, manda os alunos, combina com os alunos, para causar alguns conflitos de propósito ali comuns ali na frente do professor, para que ele e ela saiba saber resolver aquilo ali. Ele vai mostrar se sabe, se não sabe. Lembra o que o Fausto Silva já falou muitas vezes. Quem sabe, faz ao vivo, filha. Quem sabe, faz ao vivo. E ponto. Põe a pessoa para fazer. Você quer saber se a pessoa sabe resolver conflitos? Coloca os conflitos na frente da pessoa. Quem sabe resolver, resolve. Quem não sabe, vai passar papel de palhaço ali. Vai ficar embaraçado, vai falar, não, deixa eu ir embora. Eu não quero ficar aqui mais não. Não sei lidar com criança e adolescente. Pronto. Ué, se a pessoa não está sabendo resolver ali, você vai deixar a pessoa no dia a dia na sala de aula? Se nem numa entrevista a pessoa não está dando conta, como é que a pessoa vai dar conta 24, entendeu? Todo dia lá dando aula, se nem num testezinho a pessoa não dá conta, é impossível a pessoa dar conta todo dia, né? Então é isso que eu estou falando. Põe na frente da pessoa, a pessoa vai mostrar se sabe, se não sabe. Soube fazer? Beleza. Aí você vai avaliar ali dentro do candidato aquele que está mais preparado. Seja transparente no processo seletivo. Eu percebo que a maioria dos processos seletivos não são transparentes. Por mais que você, de repente, se é uma mulher, está recrutando, de repente tem lá alguém lá que fez uma proposta de cunho sexual para você, você gostou, não vai selecionar a pessoa porque você achou que é um gato, né? De repente você quer transar com o candidato. Faz isso não, filho.
Seleciona pelo mérito, aquele que melhor se qualifique e seja transparente com todo mundo. O relatório, entendeu? Sabe o que você vai fazer para ser transparente? Grava a aula de cada um. Assim, você só vai separar, botar cada um individual, não é para esconder dos demais 9 aquilo que aquele um está apresentando, não. Não é para isso que você vai fazer separado. Você vai fazer separado se você botar 10 pessoas lá para fazer a aula, que isso vai dar problema. Tu imagina, 10 pessoas falando ao mesmo tempo, não dá certo. Então por isso você vai separar, mas para ser transparente, grava a aula de cada um, grava o ambiente, você lá, a pessoa dando aula, os alunos ali, grava tudo, tá? Para ficar aí depois você vai disponibilizar o vídeo desses 10 para todos os 10. Cada candidato ele vai ver, vai visualizar a aula dos demais 9, até para ele comparar isso que foi visto com o relatório que você vai fazer de cada um, que o relatório tem que ser disponibilizado para todos. Isso vai ficar claro para cada um se realmente aquele outro que foi selecionado, aquela outra foi selecionada, se realmente o outro superou as habilidades dele e dela. Você pode ter certeza, aquele candidato que não foi selecionado, mas que ele vê a transparência, vê a gravação dos 10, você lá, os 10, tudo gravado, bonitinho, um relatório totalmente coerente, mesmo que ele e ela não seja selecionar, mas ver que o outro que foi é porque realmente estava mais preparado, ele não vai discutir, ele não vai brigar, ele vai concordar, inclusive vai tomar aquela outra pessoa como exemplo, para que ele e ela se refine e fique bem preparado como essa outra pessoa ficou, para tentar fazer a mesma coisa num outro processo seletivo, seja na sua escola, universidade ou qualquer outro lugar. É transparência. Tá? Mas agora quando você, por exemplo, esconde desse candidato, você só fala, não quer, você não foi selecionado porque outro foi. É falta de transparência. Existe suspeita nisso aí. Por que você só fala que o outro foi selecionado? Mas o outro quem? E por quê? O que faltou nesse? De repente não faltou nada nesse, de repente esse estava mais qualificado que o outro e você simplesmente selecionou o outro por qualquer decisão interna. E outra, toda vez que no processo seletivo alguém fala, eu não vou divulgar os critérios utilizados para seleção por razões internas, isso é falta de honestidade, é falta de transparência. Pode ter certeza, 99,9% quando tem uma resposta dessa, não vou divulgar porque foi decidido por razões internas, tem jogo sujo, tem manipulação, tem hipocrisia nisso aí. Com certeza, de repente foi uma gostosa que foi contratada para poder dar a perereca para quem recrutou, para o patrão, não sei quem, por isso que ela foi recrutada. Aí fala lá que ela é porque a formação dela é mais robusta, porque ela já tem mais... Mentira, de repente é porque a perereca dela é mais gostosa do que a das outras candidatas. Entendeu? De repente o cara tá lá, de repente o cara veio de uma família nobre, de repente a família dele tem nome na cidade, de repente o sujeito é filho do vereador, que é amigo lá de quem está lá dentro da empresa. Enfim, às vezes é uma questão de quem indica, não é uma questão de capacidade média. Seja transparente, filho. Grava tudo que for feito, faz o relatório, deixa todos os candidatos saber, né, ver na realidade as habilidades de todo mundo, para ficar claro ali que realmente, caso ele tenha sido selecionado, é porque ele superou os demais, ou porque caso o outro tenha sido selecionado, porque teve alguma pessoa que superou mais a ele, mas que fique claro isso para todo mundo. Totalmente coerente, transparente, para ser algo justo, honesto, filho. Uma empresa honesta, uma escola honesta, uma universidade honesta faz dessa forma. Agora esse negócio de não divulgar com transparência todas as etapas, não disponibilizar para todo mundo, né, a atuação de cada um, de forma coerente, não explicar o que faltou, o que não faltou, isso é falta de transparência, de honestidade, e em 99,9% dos casos tem jogo sujo, tem manipulação e tem favorecimento, escolhendo um ou outro, não por razão de mérito, mas simplesmente por razão de favorecimento. É um jogo de favorecimento. O candidato favorece de uma forma e quem recruta favorece de outra forma, faz uma troca ali de favorecimento um com o outro, né, uma pessoa com a outra, e na verdade elimina candidatos que realmente estão qualificados por mérito. Tá? Então assim, isso resume a questão de currículo e competências. Você, quando por exemplo você estiver avaliando um aluno, uma aluna, por questão de competência, avalie o entendimento de cada aluno e aluna. Qual é o entendimento teórico, entendimento prático, entendimento comportamental do seu aluno e aluna? Avalie o todo.
Não dê uma nota só porque ele tirou 10 em prova. Não coloque como atividade avaliativa só prova, trabalho. Não, coloca tudo. Avalie o entendimento máximo teórico que o aluno e a aluna alcançou, o entendimento máximo prático que cada aluno e aluna alcançou e o entendimento comportamental máximo que cada aluno e aluna alcançou. Aí isso compõe a nota, isso é uma nota justa. Faça isso na escola, faça isso na coordenação de curso, faça avaliação de desempenho. Se é coordenador, faça avaliação de desempenho dos supervisores, supervisoras, docentes, dessa forma. Avalie o teórico, prático e comportamental de cada um. Tá? Você é diretor, você é pró-reitor, você é reitor, avalie os pró-reitores, as reitorias, as coordenações de curso, as docências, avalie todo mundo, faça avaliação de desempenho de cada um, medindo o teórico, prático e o comportamental de cada um, num nível que seja satisfatório para as atribuições daquele cargo, o exercício das atribuições daquele cargo. Enquanto estiver satisfatório, a pessoa permanece. Não está satisfatória, é questão de capacitação, não é questão de demissão, é questão de capacitar para que a pessoa, o desempenho abaixo do normal desse mês, seja compensado num desempenho acima da média no mês que vem. Mas a questão de ferramentar a formação continuada serve para isso. Se um professor, se é coordenadora, um professora, não teve uma avaliação boa este mês, invista nele e nela, ofereça um curso, uma capacitação, uma especialização, invista no mestrado, de repente no doutorado desse professora, para que esse professor se capacite mais nos pontos específicos que ele tem dificuldade, ela tem dificuldade, para que o desempenho melhore, satisfaça, ultrapasse a média e ele e ela continue na sua progressão funcional, laboral, e é claro, beneficie toda a comunidade escolar, todos os estudantes e todas as famílias, tá joia? Quaisquer dúvidas, estou à disposição, pode enviar mensagem por e-mail, pelo WhatsApp, fazer encontros virtuais ou mesmo encontros presenciais.